Glória a Deus, glória a Deus. O nosso Deus, Ele é incomparável, Ele é inigualável. Não há nada, não há ninguém que se compare, que chegue perto de quem Deus é. Ele é totalmente amável, Ele é o Deus de amor, Ele é o Deus que se entregou na cruz por você e por mim, e nos fez uma só família. Glória a Deus. Que momento tão especial de nós louvarmos o Senhor e podermos declarar tudo isso a Ele. Um bom dia, a graça e a paz de Jesus sobre todos nós. Hoje é um dia de festa para a nossa igreja, dia de batismo. Eu quero cumprimentar e dar boas-vindas a todos os familiares, amigos dos batizandos que estão conosco nessa manhã. Sejam muito bem-vindos, que vocês se sintam em casa, porque como nós cantamos, nós somos uma família. Eu convido você a meditar na palavra de Deus sobre isso que estamos celebrando nessa manhã, o batismo. A gente entender um pouco melhor o que o batismo é. E para isso eu convido você a abrir a palavra de Deus numa profecia acerca de Jesus, que foi escrita 600 anos, 6 séculos antes de Jesus nascer, vir ao mundo. Convido você a abrir sua Bíblia, o seu aplicativo, livro do profeta Isaías, capítulo 61. Isaías 61, e nós vamos ler dos versículos 1 ao 3. Isaías 61, de 1 a 3. Já vou dizer para você que a profecia, muitas vezes, ela usa de figuras de linguagem, né? Ela tem uma linguagem metafórica, mas eu convido você a prestar atenção. Eu tenho problema de audição no ouvido e às vezes eu fico na dúvida se só eu que não estou ouvindo o retorno, se ninguém está ouvindo aqui, né? Abra então sua Bíblia, vamos ler esse texto, Isaías 61, de 1 a 3. Essa profecia se refere a Jesus. Jesus, quando ele começou seu ministério, ele chegou numa sinagoga, que seria um local parecido com esse, né, mas que era dos judeus, do judaísmo. Ele abriu a Bíblia, encontrou esse texto, leu esse texto e disse: olha, hoje está se cumprindo isso, eu sou essa pessoa. Então esse texto fala sobre quem é Jesus, sobre quem Deus é. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra que acabamos de ler, palavra que é viva e eficaz, palavra que tem o poder de penetrar no fundo do nosso coração, de transformar a nossa vida. E essa operação que nós pedimos, Espírito de Deus, usa a tua espada, que é a tua palavra, toca as nossas vidas. Queremos ouvir a tua voz e sermos transformados por ti através da tua palavra.
Dá-me fidelidade, Senhor, me use como instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Esse texto vai falar algumas coisas bem preciosas sobre Deus, e aí nós vamos entender melhor o que é o batismo, porque o batismo, na verdade, é a decisão, ou melhor falando, a reafirmação pública de uma decisão tomada no coração. Decisão qual? De ter Deus como Deus, de, como nós cantamos, edificar a nossa vida sobre Deus, de ter Deus como a coisa mais importante, como a pessoa mais importante, como o fundamento da nossa vida, de tudo que nós somos. E esse é um jeito de falar o que é o batismo, né, irmãos? Primeira coisa que eu queria dizer é que, olhando o texto do que ele diz sobre Deus, ele vai falar sobretudo sobre um Deus que nos ama. Essa é a tremenda boa notícia da Bíblia, da palavra de Deus. Deus, acima de qualquer coisa, Ele é um Deus que te ama, Ele é um Deus que se importa com você, Ele é um Deus que te conhece, Ele é um Deus que quer fazer diferença na sua vida. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui, olha só o que Deus veio aqui na terra, se encarnando em Jesus para fazer. Ele veio dar boas notícias aos pobres. O nosso Deus é um Deus que nos ama e se importa com os nossos problemas. E aqui traz uma lista de problemas que Deus se importa e que Ele veio para fazer diferença no meio disso. Fala dos pobres, é claro que a gente pode pensar em figuras sobre isso, mas eu queria já aplicar diretamente a questão literal. Nós vivemos no mundo, nós vivemos no momento em que não é fácil, a gente tem que suar o nosso rosto para ter o sustento diário. Crises acontecem, a gente não sabe como a economia vai hoje ou amanhã. Deus é um Deus que se importa sim com a sua provisão, com o seu sustento, com aquilo que você precisa. Deus é um Deus que se preocupa não só com os nossos problemas externos, mas com os nossos problemas do coração. Ele veio curar os quebrantados de coração. E aí, o final do versículo 2 ou 3 diz assim: olha, Deus, Ele quer consolar aqueles que choram. Ele quer colocar uma coroa. Naquele tempo, uma forma de expressar uma profunda tristeza. Quando alguém, por exemplo, estava em luto, era jogar cinzas sobre a cabeça. Era o costume da época. Esse texto diz, não, Deus quer tirar essas cinzas e colocar uma coroa. Deus quer colocar óleo de alegria em vez de pranto. O nosso Deus é um Deus que se preocupa. Deus sabe o que você passa. Deus sabe as suas lutas. Deus sabe os seus problemas. Deus não está alheio a isso. Talvez você esteja pensando, pastor, mas se Deus sabe, Deus se preocupa, por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Nós vamos entender isso um pouquinho melhor até o final de tudo que esse texto diz. Mas de imediato eu quero dizer, olha, Deus se preocupa e a Bíblia diz que Deus se encarnou em Jesus e veio a esse mundo para resolver os nossos problemas. Em que sentido? Porque a Bíblia diz que no final de tudo, todo problema tem uma única causa. Todo problema tem uma única causa, que é o fato do ser humano, lá no início de tudo, ter se separado de Deus. Deus criou o ser humano porque Ele ama, Ele criou para ser objeto do amor dEle, Ele nos criou para sermos filhos e filhas dEle, para estarmos sempre com Ele em comunhão, vivendo em família. Mas o amor, Ele não obriga. O amor, Ele dá liberdade, né? E Deus criou você e eu, e criou aquele casal lá no início, com a possibilidade de escolha. E a Bíblia diz que infelizmente eles escolheram se separar de Deus. Tudo o que acontece de ruim, todo o problema que a gente enfrenta, é consequência dessa escolha, que a Bíblia vai chamar de pecado com P maiúsculo, né? Se separar de Deus. E o motivo é simples, irmãos. Tudo que é bom, a fonte de alegria, de paz, de realização, a fonte de tudo que você e eu procuramos, está em Deus. Separado de Deus, não tem como.
é como um ventilador que você liga na tomada. Se você tirar da tomada, porque a tomada é a fonte dele estar girando, se você tirar da tomada, ele vai parar de girar. Assim é o que aconteceu conosco. Então, como que Deus se importa e quer resolver o nosso problema? Porque Ele veio para dar a sua vida na cruz, pagando o preço, alto preço, o preço da sua própria vida, para que essa solução chegasse até você e a mim. Mas a gente vai entendendo melhor, mas eu quero dizer para você, Deus te conhece, Deus sabe o que você passa, Ele mesmo estando na terra, enfrentou lutas e dificuldades, Ele se importa com você, Ele se importa com você, Ele está vendo o que você está sofrendo, e Ele quer transformar a sua vida, porque olha só, em seguida, eu quero destacar aqui o final do versículo 3, usa essa ilustração, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Figura, né? Metáfora, para a gente entender melhor essa metáfora, porque está dizendo o quê? Que Deus nos ama, se importa com os nossos problemas, então Ele nos consola, Ele troca o pranto em alegria, Ele troca a cinza sobre a nossa cabeça em coroa, e Ele nos faz ser carvalhos de justiça. Eu quero só ler mais um texto, Salmo capítulo 1, e aí você vai entender melhor essa comparação, o que o profeta está querendo falar aqui. Olha só que interessante, Salmo 1, versículo 3. Aqui está descrevendo como é a vida daquele que caminha com Deus. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Olha só que figura interessante. Então, ser plantado como carvalho, uma enorme árvore, né? Carvalho de justiça plantado pelo Senhor, essa imagem, uma árvore junto à corrente das águas. Então pode vir a seca, pode vir os momentos difíceis, todos nós passamos por desertos em nossa vida, mas a raiz está no Senhor, a raiz está nas águas, a água não vai terminar, por isso pode sempre estar verde, a folhagem não murcha, e no tempo certo dá o fruto. E o final do versículo explica, resume tudo. Essa é uma imagem de uma vida bem-sucedida, de uma vida abençoada, de uma vida plena, de uma vida abundante. Jesus disse assim certa vez, né? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, vida plena. Aquilo que todos nós buscamos, todo ser humano busca, felicidade, a paz, busca o amor, busca ter uma vida plena em todos os aspectos. Segunda coisa que eu queria dizer para você, Deus te ama e Ele quer dar essa vida. Ele na verdade fez de tudo que estava ao alcance dEle para que você tenha essa vida. Deus, Ele quer que você seja essa árvore plantada junto ao ribeiro. Deus quer que a sua vida, as circunstâncias Ele não vai impedir, vai acontecer muita coisa, mas que em toda circunstância a folha não murche, e que o fruto sempre seja dado no tempo devido. Essa é a vontade de Deus para você e para mim. E eu quero encerrar dizendo uma última coisa nesse texto de Isaías, versículo 2, Deus, Jesus, Ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa expressão significa, Ele veio falar sobre o tempo da oportunidade, sobre a oportunidade que Deus está estendendo a todas as pessoas para se voltarem a Ele. Por quê? Porque também haverá o dia da vingança do nosso Deus. Esse termo traduzido por vingança, literalmente no hebraico significa o dia do justo castigo, o dia do juízo. Então, irmãos, é importante a gente entender que Deus nos ama, Deus se importa com os nossos problemas, Deus quer nos dar vida plena
e resolver esses problemas em nossa vida, mas Deus é um Deus também que é de amor, mas é um Deus da justiça. Muitas vezes, eu já ouvi isso algumas vezes como pastor, pessoas que na liberdade da conversa, né, chegam e dizem: pastor, o pastor fala que existe um Deus que ama e tudo isso, mas como existe um Deus que ama se o mundo está desse jeito? Como eu posso entender que é um Deus que ama se eu ligo a televisão, se eu acesso a internet e tudo isso está acontecendo? Como que Deus pode importar? E como que Deus pode querer fazer tudo se parece que nada acontece? E esse texto vai ser a chave, essa última verdade sobre Deus. A grande questão é que Deus respeita a nossa escolha, mas haverá um dia em que Deus vai resolver o problema. O que é o dia do juízo? É o dia em que todo o clamor do nosso coração: puxa vida, está acontecendo isso e Deus não faz nada. Deus fará. Por que Ele não faz agora? A Bíblia diz: porque Ele ama você e a mim, porque Ele ama todas as pessoas. Ele está dando um tempo, está permitindo, é o tempo da oportunidade para todos se arrependerem, todos se voltarem a Ele, porque o dia em que Ele resolver os problemas é o dia em que haverá o julgamento, justo julgamento, e que haverá tudo que tem que ser posto pingo no i, será posto pingo no i. Mas esse é o dia do juízo. Então Deus, por amor a todo mundo, Ele ainda espera, Ele está esperando, mas haverá um dia em que isso vai acontecer. Então, ao mesmo tempo que uma notícia que assusta, há um dia de juízo, a Bíblia diz, mas também é a resposta de que Deus não faz nada. Não, Deus fará, mas Ele ama, e o mais importante é isso: Deus te ama e está te dando a oportunidade para você escolher Ele, para você voltar a estar com Ele. E isso fecha a ideia: como que os meus problemas serão resolvidos? Como que Deus se importa comigo e tudo aquilo que está escrito no texto vai acontecer? Quando eu me voltar a Deus. E eu vou falar mais uma coisa: completamente não vai acontecer nessa vida, tá? Mas quando a gente se volta a Ele, muita coisa já acontece, porque o que a gente começa a experimentar depois que a gente entrega a nossa vida para Deus e volta para Ele, é um trailer, é um preview daquilo que será a vida plena na eternidade. Totalmente resolvido será só quando Deus tiver posto um ponto final em todos esses problemas no mundo que a gente vive, e quando houver um novo céu, uma nova terra, em que estaremos para sempre com Ele. Essa é a decisão que os nossos irmãos que serão batizados nessa manhã tomaram, de escolher uma vida com Deus, de edificar a vida no Senhor. E eu queria dizer que é uma decisão bem simples, qualquer pessoa pode tomar. Essa decisão, a Bíblia resume na palavra crer em Jesus. O que isso implica? Eu vou falar duas coisas centrais. Primeiro, implica em você se arrepender do que está errado na sua vida. Não dá para você crer em Jesus sem um arrependimento. Significa: eu reconheço que eu estou vivendo algumas áreas da minha vida sem Deus. Não quero mais viver sem Deus. Eu reconheço que tenho feito coisas que não é o que eu sei que Deus quer. A partir de agora eu quero fazer coisas que Deus quer. Vou conseguir? Totalmente ninguém vai conseguir, mas Deus não está importando com conseguir ou não. Deus quer a sua decisão. É isso que eu decido. Segundo, crer em Jesus, crer em Deus, significa colocá-lo em primeiro lugar. Colocá-lo como fundamento da minha vida, como alicerce, como nós cantamos. E é essa decisão que faz com que o amor de Deus possa de fato produzir na sua vida cura, consolo, transformação e vida plena e abundante. Eu entendo que Deus me trouxe nessa manhã aqui na frente para estar falando com você, para transmitir essa mensagem para você.
Deus é um Deus que te ama, Ele está te dando a oportunidade, mas Ele está convidando você a voltar para Ele, a experimentar de novo uma vida de filho, de filha de Deus, a voltar a ter comunhão com Ele, a fazer essas duas coisas, se arrepender e colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Eu creio que é para isso que Deus me trouxe, para dar esse recado para você. E eu convido você agora a baixar a sua cabeça, você pensar em Deus, mesmo que você não tenha o costume de conversar com Ele, que é oração. Eu vou fazer uma simples oração nesse momento. E se você entendeu o recado da palavra de Deus, e se você deseja, nessa manhã, tomar essa decisão de voltar para Ele, mesmo que você já tenha tomado um dia, mas se afastou dele e quer voltar, ou você entende que nesse nível você nunca tomou essa decisão antes, eu convido você a repetir essa simples oração comigo, se isso expressa o que vai no seu coração. E você que já tomou essa decisão, eu convido você também, repetindo essa oração, reconfirmar o seu compromisso com Deus nessa manhã. Vamos orar. Pai querido, quem desejar pode repetir. Pai querido, muito obrigado pelo teu amor inigualável, pelo teu amor incomparável. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor se importa com os meus problemas. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor quer dar uma vida abundante para mim. E nessa manhã, Senhor, eu me arrependo de uma vida longe do Senhor. Eu me arrependo de ter feito coisas que eu sabia que não era o que o Senhor queria. E nessa manhã, eu coloco o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu creio em Ti. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor morreu na cruz, pagando o preço do meu pecado. E eu entrego a minha vida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez com essa seriedade, ou se você percebeu que estava afastado de Deus e orou dizendo: Senhor, eu quero voltar para Ti, eu quero convidar você a, terminado todo o culto aqui, você vir aqui na frente, porque nós gostaríamos de orar especificamente por você. Nós gostaríamos de orar, abençoando a sua vida. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, conversar com você, porque essa é a decisão mais importante da nossa vida. Então, não perca essa oportunidade. Terminado o culto, venha aqui na frente, vamos conversar e queremos orar por você. Obrigado.